Vamos receber aqui com muito carinho ele que para mim é um dos maiores pregadores do Brasil. Não estou jogando confete não, estudei com ele. Repeti um ano para ficar mais um ano lá com ele. 5 anos. Ele é um presente de Deus para essa nação, um grande expoente da palavra de Deus, e crítica textual é com ele. Então eu tomo cuidado até que eu vou falar, porque conhece muito a Bíblia, e a paixão que ele tem em pregar a palavra de Deus nos inspira. A gente fica vibrando da forma que Deus usa o pastor e bispo Adson Belo. Receba com muito carinho esse homem de Deus, bispo Adson Belo. Bem-vindo a Zélia e a sua casa. Graças e paz. Texto de João, o livro de João, por favor, abra a Bíblia. João, capítulo de número 19. João 19, versículo de número 1. Tem um hammer saindo aí. João 19, verso 1. Enquanto você encontra o texto, eu queria parabenizá-los por esse grande dia, marco histórico, esta comunidade, essa igreja que vem abençoando este bairro tão maravilhoso. Eu sou de São Miguel Paulista, aqui do lado, e está tão pertinho aqui. Meu desejo é que essa igreja abençoe não só Itaquera, mas abençoe São Miguel e abençoe todos os bairros aqui. Essa cidade ganhou um casal especial, um pastor e uma pastora abençoada. E meu desejo é que Deus guarde o coração de vocês, proteja vocês, os filhos de vocês, que em tudo que vocês colocarem as mãos, Deus faça vocês prosperarem, no nome de Jesus. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus por a vida desse casal tão especial. Pastor Juliano, sua esposa, prazer revê-los. Deus abençoe vocês. Verso de número 1. Nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus, mandou açoitá-lo. Os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre sua cabeça e vestiram de um manto de púrpura. E chegando-se a ele, dizia: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. E disse Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram, os principais sacerdotes e os guardas clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: Tomai, pois, crucificai, porque nenhum crime achou nele. Repita comigo: um inocente. Não, direitinho, diga: um inocente crucificado. Vire a página da sua Bíblia e vamos ao capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu uma pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e diz-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. Sempre tem uns apressados. Apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro, mas nem todo mundo que chega primeiro entra. Ninguém fala nada.
Abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, o quê? E para que você na frente? Para que ir na frente? Não era melhor ter esperado? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão lençóis, que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com lençóis, mas estava enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo. Ele chegou primeiro e entrou por último. Cabeção. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu. Repita comigo, creu. Mais alto, creu. Verso de número 9. Porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Olha para cá. É uma inauguração de uma comunidade, de um ministério. John Stott, um teólogo anglicano, diz que se a nossa mensagem e o centro dela não for a cruz, isso não é cristianismo, é só mais uma religião. E o cristianismo não é mais uma religião. Nunca foi a finalidade de Cristo estabelecer mais uma religião. Só na época de Abraão, na Mesopotâmia antiga, em Gênesis 12, haviam só naquela região 200 divindades. Pasmem vocês, existem mais divindades hoje no mundo do que pessoas. Então a finalidade de Deus ou de Cristo nunca foi estabelecer mais uma religião, mas a religião. Até porque a palavra religião vem do latim religare ou religar. A religião não está estabelecida em um prédio, ainda que seja bom e nos proteja. A religião não está condicionada a um estatuto ou uma organização religiosa. Isso não é o conceito de religião de Cristo. A religião está pautada em uma pessoa. O evangelho não é um prédio. O evangelho é uma pessoa. A religião não é um prédio. A religião é uma pessoa. Por isso que faz sentido a declaração de Cristo quando ele cunha dizendo: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus nunca disse ninguém vai ao Pai. Porque se ele dissesse ninguém vai, ele está dizendo, certamente tem outras religiões, mas quando ele diz ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ele está dizendo, eu sou a única pessoa que pode te religar ao Pai após o pecado. A mensagem de Cristo estava concentrada em transformação. É bom saber que ele curava. Era bom saber que ele libertava dentro do que nós chamamos de ministério terreno. Mas essa nunca foi a finalidade principal de Cristo. Segundo Mateus 1:21, diz que ele purificará a humanidade de todo o seu pecado. Não é parcial, é todo pecado. Ao contrário, cerimonialmente, de um cordeiro que era imolado, que purificava de forma parcial e temporal, quando Cristo se manifesta, em João 1:29, João Batista levanta a cabeça e diz, esse não é nem parcial nem temporal, este é o cordeiro que Deus, que tira o pecado da humanidade. Ele não cobre, ele tira, e essa é a finalidade de Cristo e seu evangelho. O que é evangelho? Boas novas. Antes de Cristo nunca houve boas novas. Cristo é as boas novas do Pai. Cristo é a mensagem da alegria sobre a humanidade. Quando eu digo que Cristo não veio melhorar a vida de ninguém, essa é a base do evangelho. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, escutam a palavra e dizem assim, agora minha vida vai melhorar. Não. Essa nunca foi a proposta de Jesus, melhorar a vida de ninguém. Qualquer pessoa que quisesse iniciar em uma religião, toda essa religião terá uma missão primária, melhoria de vida. Exemplo, quando você vai ao espiritismo kardecista, a base de Desart Rivail,
aquele que pseudamente recebeu a reencarnação de Allan Kardec, a mensagem é o seguinte: nós estamos aqui para estabelecer uma melhoria de vida através da reencarnação no livro dos Espíritas. Legal, e está certo. Quando você vai no budismo, segundo Siddhartha Gautama, depois de 7 dias debaixo de uma figueira, ao estado de nirvana, estado de iluminação, chamado Buda o Iluminado, ele vai dizer: aqui nós pregamos uma melhoria de vida. O Evangelho não faz isso. O Evangelho dá aquilo que ninguém pode dar. Por isso que Jesus disse: eu não vim para melhorar a sua vida, eu vim dar o que você nunca teve. O quê? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu só melhoro aquilo que eu tenho. Jesus está dizendo: fora de mim você não tem nada, mas em mim você tem todas as coisas. Vou de novo: em mim você tem abundância de vida, abundância de felicidade. A felicidade sazonal depende de dinheiro no bolso. A felicidade no Evangelho depende de Jesus Cristo. Ele é. Eu não preciso do teu carro para ser feliz. Eu não preciso do dinheiro que está no teu bolso para ser feliz. Eu não preciso de nada disso. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Ele preencheu tudo em mim. Ele preencheu tudo em mim. Eu sei que às vezes isso não faz sentido quando alguém, de forma desenfreada, procura coisas para completar a sua felicidade. Jesus está na cruz. E na cruz, um malfeitor precisava de libertação, mas decidiu entender que a salvação era mais importante, a felicidade era mais importante. Eu vou tirar daqui, senão eu vou derrubar. O malfeitor da cruz olhou para Jesus e disse assim: Senhor, número 1, ele reconheceu o senhorio de Cristo. Lembra-te de mim. Ele reconheceu que Deus tem boa memória. Quando entrares no teu paraíso. Olha para cá. Este homem está a poucos metros daquele que poderia dizer para ele: eu vou te tirar dessa cruz, eu vou te tirar dessa condenação. Mas ele disse: eu não preciso que o Senhor me tire da cruz para ser feliz. Eu preciso de uma coisa que os meus olhos contemplam agora. O que? Eu sei que o Senhor é dono de um reino. O Senhor é dono de um paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Lembra-te de mim. Olhe para mim e eu termino. Se o Evangelho é a base de tudo, se o cristianismo é a mudança de pessoas, significa que se o Evangelho mudar o seu bolso e não mudar o seu coração, isso não é Evangelho. Vai dar problema isso aqui hoje. Tá falando, só falta falar o nome. Eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Eu gosto dele. Só não amo. Se você não gostar, dá para mim. Agora há uma diferença entre gostar e amar. Porque o Evangelho é o desmame das coisas. O Evangelho é um desmame de coisas. Vamos para na fita e vamos voltar no capítulo 19 daqui a algumas horas. Quinta-feira, Jesus marca um culto. Ele diz para os seus discípulos: vamos fazer um culto. Sim, senhor. É semana de Pessá, Páscoa. São 7 festas judaicas, 4 intermediárias, 3 principais. E a primeira festa mais importante do calendário judaico é realizada no primeiro mês do calendário judaico, que é entre março e abril, mês de Abib, Pessá. Jesus disse: vamos celebrar a Páscoa. E mais do que celebrar a Páscoa, eu preciso ter o último encontro com vocês e estabelecer condições dogmáticas. E quem sabe você está me perguntando: o que é condições dogmáticas? Jesus estava dizendo: até esse exato momento, vocês me ouviram falar sobre o Sermão da Montanha, mas curar a pessoa, libertar pessoas. Só que nesse culto, eu não vou curar ninguém. Nesse culto, eu não vou libertar ninguém.
nesse culto eu vou plantar uma coisa no coração de vocês que fará sentido dar a vida pela causa do evangelho que eu tenho vos ensinado. Jesus chama 2 discípulos. Isso é quinta-feira. Isso é o quê? Não, fala alto comigo. Isso é o quê? Quinta-feira. São os últimos minutos, as últimas horas de Jesus com essa galera, chamado futuramente de apóstolos. Jesus olha para eles assim: vamos celebrar. Jesus olha para 2 e diz assim: eu vou escolher 2 para ir na frente. Para quê? Vocês vão na frente e vão encontrar um homem com um cântaro de água nos ombros. E quando você encontrar um homem com um cântaro de água cheio, com um cântaro de água o quê? Jesus diz assim: segue ele. Jesus está ensinando um princípio básico: para de seguir quem tem cântaro vazio. Para de bobeira de dar like pra gente com cântaro vazio. Para de compartilhar a gente com o conteúdo do cântaro vazio. Jesus está olhando para os 2 discípulos também assim, ó: tem muita gente por aí, mas tem um camarada quebrando a cultura judaica, porque só quem leva cântaro é mulher. Mas ele decidiu encher o cântaro. E quando vocês virem o canto dele cheio, segue ele, porque só segue quem tem algo para repartir. Jesus escolhe 2 e diz assim: eu quero vocês 2. Quais? Pedro e João. Quem? Não. Quem? Não, de novo. Quem? Por que Jesus chama Pedro e João para ir na frente? Próxima vez que eu vim aqui eu vou explicar só porque Jesus escolhe os 2. Quer saber ou não? Quando você abre João capítulo 1, verso 43 a seguir, quando Jesus encontrou Pedro, Pedro era sócio de quem? Está escrito lá. João. Antes de Jesus chamar os dois já andavam juntos nos negócios. Deu glória, né, João? Vou de novo. João capítulo 1, verso 43 a seguir, quando Jesus se encontrou com Pedro e João, o texto diz: e eles já eram sócios nos negócios. Por isso que Jesus chamou eles 2 e disse assim: quem consegue ser sócio no dinheiro, consegue caminhar junto para anunciar o evangelho. Você leu comigo? E lendo comigo, você viu que quando Jesus morreu e ressuscitou, dos 12, qual foi os únicos que saíram da casa e correram juntos até o sepulcro? Pedro e João. Você vai ler também em Atos capítulo 3, se não der glória agora, você vai ver. A Bíblia diz-me assim: e a hora 9, às 3 horas, subiam juntos a hora da oração, Pedro e João. O Pedro vai se tornar pastor da igreja de Jerusalém. O João vai se tornar pastor da igreja de Éfeso, será levado para Pátimos e lá o céu vai se abrir. Olha o que Jesus está dizendo: vou escolher vocês 2 aqui, para que vocês vão na frente e preparem a mesa. Porque se você amanhã quiser liderar uma igreja e quiser ver o céu pelo lado de dentro, tem que começar arrumando mesa para o próximo. Porque quando eu arrumo mesa, o céu se descortina e o meu nome é glorificado. Lugar de treinar não é no púlpito. Lugar de treinar gente não é dando microfone. Lugar de treinar servo de Deus é preparando mesa para o próximo. Eu vou fazer 24 anos de ministério. Desses 24, mais de 20 anos dedicando a pastoreio local. Então eu não falo por teoria, falo por prática. Grandes obreiros, grandes líderes, quer seja no ambiente eclesiástico ou no ambiente corporativo, foram treinados preparando mesa. Arrumando mesa para outros sentarem. No mundo corporativo, são chamados de bajuladores. No mundo ministerial, chamado de escravo. No evangelho, príncipes do reino de Deus. Porque ao contrário do mundo corporativo,
que sempre traça metas e dizendo: é aquela cadeira que você precisa chegar, é aquele cargo que você precisa chegar, é aquela posição. Lá vem Jesus, a mesa, aonde os caras arrumaram, e diz: vou te mostrar o inverso do evangelho. Qual é? Pega uma bacia, coloca água. O que o Senhor vai fazer? Eu vou mostrar para vocês que quem desce é maior e o meu nome é glorificado. Os babacas gostam de ser servidos, mas os servos de Deus amam servir para a glória de Cristo. Isso aqui não é um clube religioso em Itaquera. Isso aqui não é mais uma igrejinha em Itaquera. E eu sei que tem igrejas sérias nessa região. Só que eu queria dizer para você que isso aqui não está abrindo com movimento. Isso aqui não é uma casa de show. Isso aqui é casa de oração. É lugar de transformação, lugar de envio, lugar de missão. Será que tem alguém que concorda comigo aqui nessa casa? Deus trará um impacto sobre essa região. Deus trará um avivamento sobre esse lugar. O que Deus tem feito na igreja do meu amigo Diego Menin aqui é o que Deus vai fazer através dessa igreja. Essa igreja não veio para disputar, essa igreja veio caminhar junto, trabalhar junto. Isso não é disputa, isso é evangelho. Evangelho, 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 evangelho. Jesus chama os dois e vai à frente. Segue o cara. Ele tem um cântaro com água. E quando ele for entrando em casa, diz para ele que eu preciso de um cômodo na casa dele. E o cara cede o cômodo. E o cômodo se chama cenáculo. Vem logo. Glória. O cara cede um cômodo. E o Guti, você não deu um glória até agora, Guti. Vou de novo. O cara cedeu um cômodo. Sabe qual é o nome do cômodo? Cenáculo. Eu conheço razoavelmente a cultura judaica. E por conhecer razoavelmente, eu posso lhe confirmar que o cenáculo tem essas definições: um lugar elevado, secreto, amplo e mobiliado. Um lugar elevado, amplo, secreto e mobiliado. O cara diz: tem um cenáculo aqui. Os dois estão na frente e vão arrumar a mesa. A mesa que eles vão arrumar, Jesus vai sentar. Tiago vai sentar. Felipe e André vai sentar. Natanael vai sentar. Até aí tá legal. Só que também vai sentar Judas. Porque preparar a mesa pra gente que presta é fácil. E a verdade do evangelho é preparar a mesa até pra gente que não presta. Porque a traição do outro não muda quem eu sou. Vou de novo. A traição do outro não muda quem eu sou. Vou falar até a hora que você der glória a Deus. A traição de Judas não pode mudar meu coração, não pode mudar a minha missão. Pode. Eles vão arrumando a mesa. Suplá, talher. Tinha isso naquela época? Sei lá. Hoje é tudo mesa posta. Chega Jesus com os outros 10 discípulos e Jesus disse: tranca essa porta. Tranca o quê? Tranca o quê? Posso falar uma loucura, sim ou não? O homem que cedeu o cenáculo não pôde entrar. A casa é dele, mas o cenáculo só entra quem Jesus quer. A casa pode ser dele, mas o que Jesus vai falar ali é secreto só para 12. Não é lugar para perfeitos. Por isso que Judas está lá e também outros que estão lá. Só que é uma conversa para discípulos. Fecha a porta. Quando você abre João 13, Jesus começa a ceia. De João 13 até João 17,
Jesus vai falar tudo aquilo no dia da ceia. João 13 ele começa a ceia, João 14, só com os discípulos ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Isso é só na ceia com os 12. Ele termina o 14 e olha para os 12 assim: mas eu tenho outra mensagem. João 15: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim que não produz fruto eu corto, mas toda vara que está em mim que produz fruto eu limpo para que produza mais. João 15:16: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. Tudo na ceia. Do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus vai tratar de 3 conversas difíceis. Quantas? 3. Jesus vai dizer: número 1, tem gente que está colocando a mão comigo aqui, a mesa, o prato, e há de me trair. Jesus não tem medo de conversas difíceis. 2, Jesus vem assim: vou ensinar para vocês quem é o maior e quem é o menor. Número 3, Jesus vem assim: logo depois disso, vocês precisarão entender que evangelho não é só sobre buquê de flores. Tem espadas aí? Só está eles a ceia. Alguém diz assim: tem uma aqui, 2. Jesus diz: 2 é suficiente. Porque haverá dias que vocês precisarão defender e se defender. Meu Deus do céu. Capítulo 17 acaba. Jesus está na ceia. Só que enquanto ele está na ceia e dando essas instruções, o texto diz que Jesus diz assim: tem um miserável aqui. Ele não disse miserável. Miserável é um acrescento meu. Tem um miserável que há de me trair. Começa o burburinho na ceia. Grite bem alto: confusão. Não, mais alto: confusão. Peraí, se ele queria falar do traidor, por que ele não disse antes da ceia? Não poderia fazer um conselho de ética antes, assim, ó, tem um cara aqui, depois a gente vai para a ceia. Não, ele diz isso na mesa. Porque na mesa trata de verdade, não de falsos. Por isso que cada dia mais a gente está enfraquecendo a mesa da ceia. A ceia se tornou um programa, deveria se continuar sendo um rito e um cerimonial. Porque é na cerimônia e no rito que a gente tira a máscara e manifesta quem é Deus de verdade. Uau! Vamos lá, olha para mim. E eu caminho para o final, fechando. Quando Jesus olha e diz: tem alguém que está colocando a mão. Quem é que está do lado de Jesus? Com a cabeça no peito de Jesus na hora da ceia. Quem? Quem? Joãozinho. Está com a cabeça aqui, ó. Só que quem está de frente é Pedro. E Pedro, eu sou uma pessoa fleumática. Não sou fleumático? Nem um pouco. Eu acho que Pedro, eu sou igual a Pedro. Colérico com sanguíneo. Quando Pedro ouviu isso e disse: o senhor não vai falar quem é? Jesus, olhando para Pedro, não disse quem era. Só que João, com a cabeça no peito de Jesus, Pedro olhou para João e disse assim: aproveita, pergunta quem é. Aí João disse: posso. Pergunta, miserável, quem é? João caiu na besteira de aproveitar o peito de Jesus ou o ombro de Jesus para perguntar quem seria o traidor. Abre comigo João, capítulo de número 21. João, capítulo 21. Verso de número 20. Se eu ler isso aqui devagar, se não der glória, você vai ver, viu? Põe logo. Pedro, virando-se, viu que o que seguia aquele discípulo a quem Jesus... Quem era? Quem? Joãozinho. O mesmo que o quê? O mesmo que havia o quê? Sobre o quê? E perguntou o quê? Joãozinho colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: quem é que vai te trair? Jesus não respondeu. Sabe por quê?
Porque não aproveite da intimidade de Jesus para saber do defeito dos outros. Vou de novo. Não aproveite da fidelidade ou afinidade que você tem com Cristo para receber informações privilegiadas. Toda vez que você tiver uma intimidade tão grande, aproveite para perguntar: o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso ser transformado? Muda primeiro em mim. Antes de eu saber do defeito dos outros, eu quero saber da mudança em mim. Quando Jesus diz isso, o texto de Mateus e o texto de Marcos, só eles dão essa informação, que Judas saiu fora. Que bem, ó, saiu. Não, diga, saiu. Só que quando ele sai, gente, todo mundo acha que ele foi comprar pão, porque ele era o quê? Qual era o cargo dele? Ele era o quê? O texto vai dizer bem assim: e saiu, pois ele, todo mundo achou que ele ia comprar pão. Só que ele não foi comprar pão, ele foi vender o pão. De novo. Todo mundo achou que ele estava saindo para comprar pão, mas ele foi para vender o pão. Porque quando ele chega lá no Sinédrio, ele diz assim: eu estou aqui para vender aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que é poderoso, eu vim vender ele. Quando Judas sai, Jesus olha para os 11 e diz assim: antes da gente sair para o Getsemane, João 18:1, antes de ir para o Getsemane, vamos fazer uma coisa? Abre comigo Marcos. Olha o que Jesus fez. Abre logo. Capítulo 14. Verso de número 23 até o 26. Eu vou ler. E tomando um cálice, rendeu graça e deu-lhe a todos, e beberam dele. E disse-lhe isso: esse é meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que beber o novo do reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram ao monte do quê? Agora vai para João 18:1. 18:1. João 18:1. Põe na tela, por favor. João 18:1. E tendo Jesus dito isso, saiu com seus para o outro lado do ribeiro de Cedron, aonde havia ali um jardim, com que ali entrou. Que jardim era aquele? Chamado Oliveira. Getsemane, é o mesmo texto. Verso 2. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque tinha muitas vezes Jesus se reunido ali com os seus discípulos. Judas conhecia o jardim, mas não conhecia o jardineiro. Judas conhecia o endereço da igreja, mas não conhecia o Deus da igreja. Vou de novo. Judas conhecia a estrutura, mas não conhecia o Deus da estrutura. A mensagem do evangelho não está centrada em uma estrutura. A mensagem do evangelho está centrada em Jesus Cristo. Quando Judas sai, Jesus reúne os discípulos e canta um hino. Faz o quê? Peraí, mas ele está cantando enquanto Judas está traindo e vendendo. Eu vi um glória a Deus aqui, vou de novo. Jesus está reunindo o coral com 11 vozes, tenor, contralto, e diz para eles: vamos cantar. Só que enquanto Jesus está cantando com eles, o cara está traindo e vendendo Jesus. Sabe o que Jesus está ensinando? Não são as coisas que definem a música. Se você precisa de grandes resultados para cantar, é que você é movido por coisas. Por isso que a gente... Não sei se eu posso falar isso aqui. Nós não cantamos porque queremos, nós cantamos porque já recebemos. O nosso louvor é reconhecimento, não é moeda de troca. Quem troca adoração por coisas é o diabo. Quem troca adoração por coisas é o diabo. Foi o diabo que disse em Mateus 4: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Deus nunca disse que se você adorasse, Ele te daria alguma coisa. Adoração não é moeda de troca. Adoração é reconhecimento daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Levante as suas mãos para o alto.
o mais alto que você pode. Você não precisa de nada para cantar e adorar. Você já tem. Jesus já realizou. Abra a boca, rapaz. Diga glória a Deus. Jesus é glorioso. A verdade do Evangelho é a declaração de John Bunyan, um dos mais brilhantes teólogos puritanos. Um dia perguntaram para John Bunyan e John Owen: o que é a crucificação? Olha a síntese de John Owen com John Bunyan. A morte de Cristo é a morte da morte na morte de Cristo. Tá doido? O que é a morte de Cristo? É a morte da morte na morte de Cristo. A morte morre na morte de Cristo. Não entenderam? Que raiva. O que é a morte de Cristo? É a morte da morte na morte de Cristo. Que é melhor? 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu vitória pelo amor do seu sangue. Apocalipse capítulo 1. É Ele que venceu e foi dado a chave do inferno e a chave da morte. E através do seu sangue, Ele me fez rei e sacerdote para a glória do seu nome. É sobre Ele. Jesus canta enquanto alguém está vendendo. Jesus canta enquanto está sendo traído. Dá vontade de falar uma coisa, mas como é? Está inaugurando para não ficar. Eu tenho abuso de crente Nutella. Eu tenho abuso de crente Nutella. Abuso! Eu odeio nutelismo. Eu tenho abuso de gente crente Nutella. Não, eu não vou fazer, eu não vou servir porque eu não estou bem. O cara está vendendo Jesus e traindo e Jesus está cantando. Quer dizer que você precisa estar bem para fazer alguma coisa? Você precisa estar bem para realizar alguma coisa? Jesus está dizendo: está tudo dando ruim, mas estamos cantando. Tenho vontade de falar uma coisa, mas não posso. Para o reino de Deus, quando eu não estou bem, eu não faço. Mas para o meu trabalho, eu vou com cólica, com febre, com dor de dente. Isso já revelou quem é teu Deus. O teu Deus é o dinheiro no bolso, rapaz. É sobre isso. Eu não preciso que a coisa seja boa para que eu cante. Eu canto. Eu canto quando eu estou com o microfone. Eu canto quando eu não estou com o microfone. Eu canto quando a porta está aberta, mas eu canto também quando a porta está fechada. Eu já perdi 3 crianças. Eu e minha esposa passamos 3 lutos. Eu tive que pregar no luto. Eu tive que cantar no luto. Eu tive que aprender a entender isso. Que não são os problemas, as dificuldades que definem o meu Deus. Ele é maior do que o meu luto. Ele é maior do que o meu problema. Ele é Deus. Se você não der glória agora, eu vou aí te pegar. Um dia 2 camaradas são presos, chicoteados, amarrados no pé. E um olha para o outro e diz assim: e aí, Paulo? E aí, Silas? Tá tudo ruim. O que nós vamos fazer? O que a gente sabe fazer. Eu oro, tu canta. Tu canta, eu oro. A Ele honra, glória e majestade para todos. Jesus está me ensinando: Adson, você não precisa que as coisas aconteçam de forma favorável para você cantar. Cante quando as coisas não estiverem favoráveis.
Hoje é um dia desse que eu estou cantando e não queria, mas preciso. Tem dia que o diabo faz de tudo para você não cantar, ele faz de tudo para você não fazer, mas a mensagem de Deus gritou na minha alma hoje, dizendo: cante, 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 ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vide não dê o seu fruto, ainda que no curral os animais sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Pegue na mão do irmão da direita, da esquerda. Se ele não quiser pegar na sua mão, pega no cabelo dele. Eu não sei nem o que vai fazer aqui. Levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode. Feche os dois olhos, pelo menos por 10 segundos. Só diga glória, só diga aleluia. Em nome de Jesus, seja entronizado no meio da nossa adoração, Senhor. Seja entronizado no meio do nosso louvor. Tu és o único digno. Cantamos, louvamos. Não queremos aquilo que está nas tuas mãos. Reconhecemos quem tu és. Oh glória, oh glória. Sinto o peso desta palavra. Sinto o peso desta palavra. Sinto o peso do Evangelho de Jesus Cristo esta noite. Fechei. Existem 150 terrelins. Terrelins são salmos, cânticos. São 150 salmos. Não tem capítulo, é número. Não tem versículo, é verso. São canções. Não devem ser lidas, devem ser cantadas. Músicas compostas não só em dias de vitória, mas em dias de guerra. Dos 150 salmos, 73 deles são composições do maior salmista, o derrubador de gigante, Davi. Davi compôs salmos quando seu filho Absalão deu um golpe contra ele. Compôs salmos quando Saul durante 10 anos o perseguiu. Compôs salmos em dias de vitória. Mas no dia que ele pecou com Batseba, tramou a morte de Urias e foi confrontado pelo profeta Natã, ele disse: vou cantar também. O que você vai cantar, Davi? Salmo 51. Purifica-me com isopo e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, retire tudo que o Senhor quiser de mim, só não retira de mim o teu Santo Espírito. Esse salmista está dizendo: eu canto em todos os momentos da minha vida. Eu canto. Por que você canta, Débora? Porque Ele é o Senhor. Por que você canta, Ana? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Por que você canta, Moisés? Porque Ele é Deus do Egito, Deus do deserto, Deus de Canaã e Deus da Nova Jerusalém. Eu canto. Cantai ao Senhor, todos os povos. Celebrai com júbilo aquele que é misericordioso. Jesus é preso no Getsemane, entre quinta e sexta-feira da madrugada. É levado até a fortaleza de Antônia. Depois de ser julgado pelo Sinédrio, Yosef Bar Caifás acusa Jesus de dizer que derrubaria o templo, e ele nunca disse isso. É acusado também de se dizer divino, e o que ele era, união hipostática, 100% homem, 100% Deus. É levado até a fortaleza de Antônia. Da fortaleza de Antônia até o Gólgota era entre 450 metros, 600 metros. Jesus é condenado a
crucificação. A condenação dele era o martírio de Deuteronômio, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era como maldito. Para que cumprisse Gálatas 3,13, ele levou a maldição no madeiro e nos fez benditos nele. É dado parte da cruz a Jesus. A cruz total pesava quase 92 quilos. Jesus não levou a cruz total, só parte dela, chamado de patíbulo, parte horizontal. Jesus vai levando, cascavela cai, cascavela sai, até uma hora que aqueles que estão levando Jesus até o Gólgota percebem ele não terá força suficiente para fazer. Um Simão, sirineu, Cirene, continente africano, mais de 52 países, ele é constrangido a levar a cruz. Ele é pai de Rufo e Alexandre. Ele não sabe o que está fazendo, mas o que ele vai fazer, vai credenciar os filhos dele ao ministério apostólico da igreja primitiva. Quando Jesus é colocado no Gólgota, ele é pregado. Uma coroa de espinhos é trançada e colocada sobre a sua cabeça. Os especialistas vão dizer que cada espinho media entre 5 a 8 centímetros, cravado nele. Um manto de púrpura, um caniço na mão, zombaria, tapa na cara. Ele não precisava nada disso. Foi Pilatos que disse: ele era, o culpado era eu. Ele era, o culpado era eu. O tapa que ele tomou foi por causa de mim. A coroa foi por causa de mim. Tudo que ele passou foi por mim, porque ele era, eu, o vilão da história. Segundo Marcos, só Marcos vai relatar isso. 3 períodos acontecem. Jesus é crucificado às 9 da manhã, meio-dia, trevas. Das 9 até as 3 da tarde, quando Jesus morre, ele fala 7 frases. Quantas frases? A penúltima frase é perto das 3 da tarde. Jesus olha e diz assim: Tetelestai, está consumado. É a penúltima expressão que ele diz. Quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, para cumprir o texto que diz em Hebreus 10, 19 a 20: entrai pelo novo e vivo caminho que Jesus inaugurou pelo seu corpo através do véu. 3 horas em ponto, Jesus vai falar a sua última frase. Ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. A cabeça tomba. Só tem 3 horas para tirar o corpo dele. É uma sexta-feira. O Shabbat Shalom começará às 18. Quem aparece no cenário? João capítulo 19, verso 35. Um senador, um político, discípulo de Jesus. Entraremos em um período muito difícil da nossa nação, 2026, ano político. E a minha oração é que Deus levante os discípulos ocultos em 2026. Esse discípulo oculto bate na porta de Herodes, bate na porta de Pilatos e diz-me assim: eu quero a liberação do corpo. E eu fico imaginando as autoridades dizendo: que corpo? Se no mesmo dia que Jesus foi crucificado, 2 também foram. Só que ele não quer nem o corpo da direita, ele não quer nem o corpo da esquerda, ele quer o corpo do centro. Vou de novo. Ele não quer nem o corpo da direita, ele não quer o corpo da esquerda, ele quer o corpo do centro. Jesus é o centro da humanidade, Jesus é o centro da minha casa, Jesus é o centro social. Eu quero aquele que está no meio. Carimbado a licitação, carimbado a liberação. José de Arimateia corre para o Gólgota. Quando ele chega no Gólgota, ele tem a liberação. Os soldados romanos dizem: cadê o papel? Assinado e carimbado. Está aqui, pega o corpo. Só que quando ele vai chegando perto do corpo, ele percebe que sozinho não dá. Aí o texto de João diz: e chegou um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos aparece 3 vezes na Bíblia. João capítulo 3, de madrugada se encontra com Jesus. João 7, defende Jesus no Sinédrio. E João capítulo 19, ele aparece, já não é mais membro do Sinédrio. Ele aparece com 35 quilos de perfume. O que é que ele foi fazer lá? Ele veio dizer para todo mundo publicamente: só alguém que é digno de muito perfume é digno de honra, glória e majestade para todo sempre.
uma autoridade política, uma autoridade religiosa se reúnem, vão tirando os cravos. Eu senti o peso da palavra. Eles vão tirando os cravos aqui, vai tirando os cravos aqui, o corpo de Jesus tomba. E eu imagino um dizendo: segura, não deixa cair no chão. O outro vai puxando o cravo: segura, não deixa cair no chão. E José de Arimateia diz: pega de um lado que eu pego do outro, e vamos levar para o sepulcro aqui. O sepulcro é novo, ninguém nunca foi colocado. Ele vai inaugurar. É claro que ele vai inaugurar, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles colocam o corpo de Jesus. Eu imagino Nicodemo chegando em casa. Como é que chegou em casa? A roupa dele, como é que estava a roupa? Como é que tá a roupa? Cheia de quê? Imagina você chegando em casa com a sua roupa cheia de sangue. E tua esposa. Imagina a esposa de Nicodemo, José de Arimateia, dizendo: Mô, te machucaram. Não. Como não? Se sua roupa está toda suja de sangue. Eu não fui machucado. Aconteceu o contrário. O quê? Pela pisadura dele eu fui sarado. Imagina outra esposa perguntando: meu amor, sua roupa está suja de sangue. Meu amor, suja é quando é meu sangue. Quando é o sangue dele não suja a roupa de ninguém. O sangue dele limpa, purifica de todos os pecados. O Shabat começa, o sábado dá silêncio. Domingo de manhã, Maria Madalena pega perfume e vai com as mulheres para onde? Só que no meio do caminho ela descobre: a pedra é Jande, escuta. Na caminhada pedras são pesadas. Ministério pastoral é o ministério de pedras pesadas. Mas Maria de Madalena diz bem assim: mesmo sabendo que a pedra é pesada, eu continuo. Ela não sabia, mas ela decidiu continuar indo. Só que quando ela chega lá, já havia acontecido um terremoto. A pedra tinha sido removida. E quando ela chega no jardim do túmulo, tem um anjo sentado na pedra. Agora acrescenta o meu, de perna cruzada. Ela olha para ela, Maria Madalena, e para as mulheres, e diz assim: quem procurai dentre os mortos? Aquele que já ressuscitou. Se a nossa pregação não for a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, a nossa pregação é vã. Por isso que a mensagem do Evangelho não é gnóstica, a mensagem do Evangelho não é humanista, a mensagem do Evangelho não é teísta, a mensagem do Evangelho é teísmo, poder e milagre. Fique em pé. Grite bem alto. O centro da igreja continua sendo a mensagem da cruz. Meu avô morreu aos 98 anos de idade, cara. Foi pastor só por 50 anos. 98 anos de idade. Não tinha estrutura e não tinha a formação que eu tenho, mas conhecia mais o Evangelho do que eu. Porque o Evangelho não trata de teoria. Jesus diz: conhecereis a verdade. Não é teoria, é conhecimento. Por isso que Jesus sempre chamou os seus discípulos, não para uma teoria, para um conhecimento. Larga tudo e me segue. Se a mensagem do Evangelho não gerar uma experiência em alguém, nunca será o Evangelho de Jesus Cristo. Grite bem alto: eu quero continuar caminhando até o Gólgota. Curva a cabeça e ora.
Vem, pastor Xande, com a sua esposa, com a sua família. Eu quero orar por vocês aqui hoje. Cadê seus filhos? Que fique claro e declarado essa noite. Hebreus 7:7. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Que fique publicado nas mídias que essa casa de oração não nasce a partir de divisão, e o cajado desse sacerdócio, dessa igreja, não tem mancha e sujeira, é limpo. Que fique declarado e publicado que sua família estará debaixo de um pastoreio saudável, abençoado. Que fique declarado aos quatro cantos. Como pastor local, quero lhe pedir que, assim como a família pastoral cuidará de você, a honra e o cuidado é uma via de mão dupla. A honra e o cuidado é uma via de mão dupla. Não é só missão e obrigação da família pastoral cuidar do aprisco, mas o aprisco cuidar dos seus pastores. É a Bíblia que diz em Hebreus: lembrai-vos dos vossos. Por que a única indicação está entre as ovelhas lembrar dos seus pastores? Porque o pastor já faz isso por missão, mas a ovelha tem dificuldade de cumprir isso. Então a honra, o amor, o carinho, o perdão precisa ser uma via de mão dupla. Vocês estão começando uma jornada, e essa jornada é até Jesus voltar. Vou de novo. Essa jornada é até Jesus voltar. Mas que fique gravado o que eu vou dizer aqui, pastor. Quando uma igreja está sendo implantada, pastor Xande, construída, estão 150 dias de construção aqui, não foi? Você usou andaime, muitos andaimes. Para que serviu os andaimes? Para alcançar a altura. Está vendo andaime aqui hoje? Pastor Juliano, por experiência própria, como implantador de igreja, que estou acabando de plantar uma aqui em São Miguel Paulista, um ano implantando e saindo de lá agora. É a minha 6ª implantação de igreja. Muitos que estão aqui são andaimes de Deus. Muitos não vão ficar. Assim como os andaimes não estão aqui. Mas o tempo que você ficar, cumpra o seu propósito nessa obra. A maturidade pastoral está a entender que em uma implantação de igreja, nem todos ficarão. Alguns serão andaimes de Deus nessa obra. Mas depois que as coisas se acalmarem, os andaimes sairão. E ficará na mesa só filhos. Virão empolgados para cá, passarão. Virão gente querendo espaço para fazer, passarão. São andaimes. Então não se escandalize se os próximos meses e os próximos 1 ano e meio, até essa comunidade começar a criar cara, identidade e cultura, você começar a ver andaimes. Monta, desmonta. Grupo de louvor, monta, desmonta. Sonoplastia, monta, desmonta. Mídia, monta, desmonta. Voluntário, monta, desmonta. Fique tranquilo. O dono dessa obra está no trono. O dono dessa obra está no trono. Essa casa de oração não comerá na mão de nenhum empresário, não comerá na mão de nenhum político. Essa casa de oração está na mão do Deus Todo-Poderoso. Estará na mão do Deus Todo-Poderoso. Estenda as mãos para cá. Pai, pastor Juliano, vem com a sua esposa para cá. Pai, põe as mãos. Nós oramos, abençoamos o coração dessa família sacerdotal. Eu abençoo a menina e digo que a menina crescerá. O seu coração será inclinado ao reino.
Deus protegerá o coração e a mente da menina, e o altar será o descanso dela. Eu abençoo a pastora desta casa. Ela será uma mentora de mulheres, será uma Débora nessa casa. Eu abençoo tuas mãos. Digo que a mensagem de vida estará na ponta da tua língua para abençoar mulheres. Digo que não só mulheres de Itaquera virão para cá, mas mulheres do Tatuapé, mulheres da Zona Sul, Oeste, Leste, para ouvir o que Deus tem através de ti. Eu abençoo teu filho. Digo que o teu filho será um sacerdote de Deus, será um Samuel treinado com estolas sacerdotais. Eu abençoo tua mente, homem de Deus. Eu abençoo tua saúde neurológica, espiritual, emocional. Eu abençoo tuas pernas, eu abençoo tua lombar, tua cervical, abençoo os teus rins, o teu fígado, o teu coração. Digo, o teu corpo haverá cura de Deus, as tuas mãos serão agentes de cura. Deus, faça este lugar crescer para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Jesus, seja o centro. Jesus, seja o centro. Jesus, seja o centro. Será que você pode aplaudir Jesus com força? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a paz dos cansados, esperança para os perdidos. Tu és a luz desse mundo. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. 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 Louvado é o nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Eu disse para Jesus, desde os meus 15 anos de idade, eu sentei na mesa de grandes homens de Deus. Deus me deu esse privilégio. Como eu disse, pastor Paulo Eugênio, um grande homem de Deus que plantou muitas igrejas na Zona Leste de São Paulo, foi um dos meus mentores. Partiu para Jesus. Deus me deu o privilégio de 5 anos sentar para ouvir o pastor Adson e pelo menos 2 anos ser mentorado por ele, particularmente no gabinete dele. E para mim foi um tempo muito poderoso. E hoje ver vocês aqui é lembrar de uma profecia que eu recebi quando eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe está aqui. Quando a mulher de Deus disse: eu vejo você na frente de uma multidão, chegará o tempo. E eu nunca imaginei isso que eu estou vivendo hoje. Dizer para vocês que foram 150 dias, 86 voluntários, junto com diaconia. Essa casa aqui, ela, de verdade, não abriu, ela nasceu no coração de Deus.
Todos os pastores amigos, pastores que estão aqui nesse lugar, homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de Deus, pode ter certeza, a nossa paixão e o amor por Jesus, ele só aumenta, ele nunca diminui. Viveremos essa palavra na íntegra de tudo que Deus tem para nós. Eu queria dizer para vocês, antes de encerrar, que está aqui minha família, que está conosco todo esse tempo, e a todos que participaram durante 40 dias de jejum, propósito, oração, 40 dias subindo um monte. Não sou de costume de subir ao monte, e também não é nada sobre religiosidade, sincretismo religioso, não. Era para me desafiar a sair do meu comum. Não vi a planta acender, mas eu senti muito Deus falar comigo durante 40 dias naquele lugar. Muito. E ver mais de 200 pessoas participaram dos 40 dias. Como o pastor Adson disse, muitos não ficarão, mas muitos já estão. A estaca firmada, raízes fortes, e eu sei que nós viveremos grandes coisas. Essa casa com excelência, ela não nasceu pronta, a estrutura. Todos nós construímos ela. Como o pastor Juliano disse, já passou de 700 mil reais. Se eu tivesse enxergado isso antes, teria ficado talvez em casa cultuando. Mas como Jesus não deixou ver isso antes, ele só disse, vai, porque os recursos virão com a coragem do teu coração. Estamos vivendo sonhos e sonhos e sonhos. Vamos embora. Pastor Adson, muito obrigado por tudo. Isso é um presente de Deus para o Brasil, para as nações. Pastor Juliano, pastora Wilma, muito obrigado por tudo. A gente caminha junto há algum tempo. Eu me inspiro em vocês em muitas coisas. Um casal tão abençoado, uma família tão poderosa em Deus, com grandes promessas. E estar perto de nós é muito bom, muito bom. Saúde para a minha vida. Tantos pastores aqui, todos que colaboraram de uma forma assim, incrível. Aquele que segurou na minha mão e disse, pastor, vamos embora, vamos lá. Que também está aqui comigo, pastor Tiago, Fernanda, muito obrigado por tudo. São um presente de Deus, vocês são uma bênção. Deus trouxe vocês de volta dos Estados Unidos, não foi à toa. Esse presente aqui para nós está acontecendo, vocês fazem parte de tudo isso. Vou dizer para vocês que dia 25 não tem culto. Tá tudo certo, é uma quinta-feira, mas tá todo mundo em casa, ceando. Mas no dia 31, fala dia 31. Não deixa eu e minha família, junto com o pastor Tiago aqui, não. Vem conosco. Vamos passar aqui. Pastor, mas tem a virada ali no estádio do Corinthians. Vai outro dia assistir o jogo. Vem com a gente aqui, passar a virada. Estaremos aqui do dia 31 para o dia 1º. Começaremos às 22 horas. Meia-noite e 10 já acabou, irmão. Vai ser muito poderoso. Desde sempre. Passei na igreja, nas viradas. E tudo bem que se você for viajar, vá em paz. Mas você que não for viajar, vem para cá, vem orar. Eu estava lembrando ontem, saindo daqui, quase 4 horas da manhã, levando minha irmã em casa. Eu disse, quantas vezes eu cheguei na minha mãe, que está aqui, abri a porta e estava ela na sala ajoelhada, orando. Eu sei que eu oro muito aquém do que deveria orar, mas eu sei que as orações dela estão sendo respondidas por Deus aqui essa noite. Te amo, viu, mãe? Beijo. Pastor Tiago, tá aí, Deus te abençoe. Pastora Anaeli. Pastor Tiago vai vir aqui, dar um aviso. Vem pra cá. Então tá aqui, nosso culto da virada, 31 de dezembro. Vai ser bom demais. Vai ser uma benção. E amanhã nós teremos aqui o Eliseu Alves adorando Jesus, vem do Nordeste. Ele tá rodando aqui em São Paulo. Vai ser um presente receber ele aqui. E teremos aqui o nosso segundo batismo nas águas. Você pode aplaudir Jesus? Tem vidas aqui que serão batizadas nesse lugar, meu irmão. Glória a Deus. Vamos lá? Boa noite, família. Amém. Em nome dos pastores da Zeli Church, o corpo diaconal, todos os voluntários, nós preparamos, pastor, para o senhor uma pequena homenagem, um vídeo. Pode vir para cá. Nós assistimos rapidinho. Somos uma família especial, zelosa e de boas obras. Obrigado pela entrega. A família Zeli ama vocês! Olá, família Zeli Church.
Hoje o nosso coração está transbordando de tanta alegria, dia de celebração, dia de festa, e nós viemos aqui para representar todos os pastores da nossa casa, da Zeli Church, que nós amamos, e homenagear os nossos queridos e amados pastores, Pastor Xande e Pastora Naide. Pastor Xande e Pastora Naide, que alegria, chegou o grande dia. É um privilégio caminhar com vocês. Hoje nós celebramos essa grande inauguração da Zeli Church. Glória a Deus! Foram 5 meses de muita oração, de muito jejum, e hoje nós estamos aqui celebrando. Então, pastor, quero dizer algo para vocês. Eu conheço a vida de vocês, sei do caráter de vocês, e em nome de Jesus, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de oposição contra a vida de vocês vai prevalecer. Nós queremos declarar isso em nome de Jesus. Tamo junto, pastorzão! Vamos celebrar Jesus! Aleluia! Glória a Deus. O que é isso aí? É a chave? É a chave? Um apartamento? Ah, daqui! Ó, obrigado pela homenagem. Tô aqui com a chave, acabou. Ficou enterrada no monte? Orou? Lá? Meu amor, te amo. Muito obrigado por tudo. Você é maravilhosa, seu coração é incrível. Que bom estar com você. Te amo. Sem ela não sou nada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua... Pastor, um minutinho. Licença. Meu Deus. Deixa eu vir aqui no meio aqui. Queria, em nome de toda a liderança, de toda a base da igreja, agradecer a vocês, tá? Pastor Xande, Pastora Naide, Pastor Tiago, Pastora Fernanda. É muito melhor do que às vezes nós ouvimos palavras, é ver as ações de vocês, tá? Então, obrigado por toda a entrega, por todo o amor. E nós queremos também presentear o Pastor Tiago e a Pastora Fernanda, amém? Pode subir aqui, por favor. Uau! Glória a Deus. Obrigado, mano. Gente, não é ZL, é Zeli, tá bom? Zeli de zelo, de cuidado, de atenção. Porque tá na ZL. Pastor, tô sem igreja, tô sem pastor. Não fique sem igreja, não fique sem pastor, não fique vagando. Pastor, eu vou lá, vai lá nada. Você tem que ter uma igreja para você congregar, para chamar de sua, um pastor para te chamar de seu. Isso é maravilhoso, irmão. Então, toma jeito, ache um lugar para você se acomodar, criar raiz e ser ensinado pela palavra de Deus. Não fique sozinho, não caminhe sozinho, tá bom? Se você quiser caminhar conosco, fique muito à vontade. Nós estaremos aqui fazendo muitas obras para Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, obrigado, gratidão. A sua filha, né? Tá sozinha, tá sem igreja. Pronto, achou uma família, tá? Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos embora para casa abençoados. Deus abençoe vocês poderosamente. Leve em paz. Esqueça não, 10 horas da manhã com batismo e uma festa maravilhosa. Faz assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e a igreja poderosa de Jesus. Diz um amém bem forte. Você pode aplaudir, Senhor? Deus te abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Os pais que tiverem crianças no Kids, pode por favor ir lá buscar. Os pais que as crianças...